terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para mais uma aula de ciências e nós vamos falar um pouco sobre a importância do solo para os seres vivos. O solo é um componente muito importante para o meio ambiente. Sim, nele que os seres humanos cultivam as plantas, constroem casas, extraem materiais dele, né, do solo, não é? E também essas plantinhas que ficam lá no solo, ficam fixas no solo através das suas raízes, servem também de alimento para os animais. Sim, então o solo ele é muito importante para todos os seres vivos. Agora nós vamos para o livro de ciências e vocês vão abrir na página 26 e 27. Vamos fazer algumas marcações importantes no nosso livro de ciências, tá bom? Terceiro ano, todo mundo lá na página 26, para a gente poder marcar as partes importantes e conversarmos um pouco, né, sobre a importância do solo. Tudo bem? Então, eu quero que vocês marquem o primeiro parágrafo. O solo é um componente do ambiente muito importante para diversos seres vivos. Sim, podem marcar. Por meio de suas raízes, as plantas se fixam no solo e absorvem dele água e sais minerais. Os animais que se alimentam de plantas e os animais que se alimentam de outros animais também dependem do solo. O solo também é um abrigo de diferentes tipos de organismos, desde micro-organismos até animais maiores, como a minhoca e o tatu. As minhocas se alimentam de restos de plantas e de animais do solo. Formigas e minhocas são excelentes construtoras de túneis, que ajudam a tornar o solo arejado e fértil. Então, né, aqui está dizendo a importância do solo para os seres vivos, né? Além de abrigo para diferentes organismos, ele também é importante para os animais, né, que se alimentam de plantas. Olha aqui nessa gravura aqui, a minhoca, tá vendo? Ela faz vários buraquinhos no solo. E as formigas também. Isso ajuda o solo a se tornar fértil e arejado. A importância do solo para os seres humanos. Os seres humanos, eles utilizam o solo, por exemplo, para cultivar alimentos, construir cidades e extrair materiais para fabricar objetos. Desculpa, terceiro ano, a tia esqueceu, ó, podem marcar. Os animais se alimentam de plantas até solo. Tudo bem? Tá? Desculpa. E agora aqui vocês também podem marcar. Os seres humanos utilizam solo para cultivar alimentos, construir cidades e extrair materiais para fabricar objetos. Olha aqui a primeira figura está mostrando o cultivo do milho para a produção de alimento. Também construção de moradias, usou o solo e produção de objetos com argila. Tá vendo? Essa argila, ela foi extraída do solo, é o material que foi extraído do solo. Página 27. Impactos das atividades humanas nos solos. Então, nós vamos ver o que as atividades humanas, né? Quais são os impactos que as atividades humanas causam no solo. Lá no primeiro parágrafo, vamos ler assim, ó, o vento e a chuva podem alterar a estrutura das rochas e do solo. As atividades humanas, como criação de animais, cultivo de plantas e a construção de cidades, podem intensificar essas alterações, quer dizer, podem aumentar essas alterações de modo que os grãos que formam o solo fiquem mais suscetíveis de serem arrastados, quer dizer, mais fáceis de serem arrastados pela água das enxurradas ou pelo vento. Esse deslocamento de porções do solo para outras áreas é chamada
de erosão. Então, bate né, bastante vento, bastante chuva no solo. Isso vai alterar a estrutura do solo. Mas também não é só isso. A criação de animais, o cultivo de plantas, a construção de cidades, isso aumenta essas alterações. Ok? Essas atividades humanas, elas intensificam essas alterações. E o que acontece? Esses solos, né, esses restos de solo que ficam soltos, são levados pela água da chuva para uma outra área, tá? E o solo acaba ficando desgastado. E esse desgaste é chamado de erosão. Olha só essa imagem aqui. Esse solo aqui ocorreu a erosão, ele está desgastado. E quando a erosão ela é muito intensa, muito forte, o solo ele não pode mais ser usado para plantar, para criar animais. Tudo bem? Aqui, ó, bateu bastante chuva, bastante sol, bastante vento e foi o solo sendo desgastado. Segundo parágrafo. As plantas formam uma barreira contra o vento e a chuva, e as raízes sustentam as partículas do solo. Vocês veem que onde tem vegetação não está desgastado. Por quê? Porque as plantas, a vegetação, formaram tipo uma barreira protetora. Aí fica muito difícil essa parte aqui ocorrer a erosão. Tudo bem? Agora, se retirar a cobertura vegetal, o solo está mais propenso a uma erosão. Por exemplo, quando a área é desmatada, o solo ele fica exposto a ocorrer a erosão de forma mais acelerada. Ok? Quando desmata, quando queima alguma área de vegetação. Para evitar que essa erosão ocorra muito mais rápido, o que nós devemos fazer? Né? O ser humano, né? Plantar, fazer um reflorestamento dessa área. O plantio de mudas de árvores, plantar essa área desmatada. Por quê? Porque o solo vai estar protegido. Tudo bem até aí? E não vai ocorrer os processos erosivos. A erosão não vai acontecer de forma acelerada. Então, o que a tia Fê está falando para vocês daqui? Que o solo com a cobertura vegetal, a vegetação ela protege o solo da erosão. Agora, se o solo está desmatado ou ocorreu queimadas, esse solo ele está mais propenso, né? Ocorre mais rápido, a erosão ela vai ocorrer de forma mais acelerada. Por isso que é importante fazer o reflorestamento da área desmatada, porque a vegetação ela protege o solo da erosão. Tudo bem? Então vocês vão marcar a retirada da cobertura vegetal ou desmatamento deixa o solo mais exposto e vulnerável à erosão. Eu preciso que vocês marquem no segundo parágrafo. No primeiro parágrafo, ó, o vento e a chuva podem alterar o solo. Esse deslocamento de porções de solo para outras áreas é chamado de erosão. E essa parte aqui do segundo parágrafo. Tudo bem? Nas cidades, grande parte do solo é coberta por materiais impermeáveis, como o asfalto. Podem marcar essa parte aí. O que são materiais impermeáveis? São materiais que dificultam a passagem da água. Ok? Tudo bem? O destino inadequado do lixo também contamina o solo.
Se nós descartarmos o lixo em lugares que não é para ser descartado, o solo será contaminado. Nas zonas rurais, a aplicação de agrotóxico em plantações pode poluir o solo e a água. Nos pastos, pode haver a compactação do solo. O pisoteio de bois e vacas espreme o solo e diminui os espaços entre os grãos, deixando a terra menos aerada e menos macia. Vamos falar aqui um pouquinho disso aqui. Lá na zona rural, eles aplicam um produto nas plantações, são os agrotóxicos. Mas esses agrotóxicos, eles podem poluir o solo e a água. Por quê? Porque a água, principalmente, vai chover, molhou a plantação. A enxurrada que a água da chuva vai levar para outro lugar, vai chegar até o rio. E essa água que está chegando até o rio, ela está contaminada com agrotóxico. Ok? E os bois e as vacas, quando eles vão andando, né, nos pastos, eles espremem, né, o solo. E aí, o solo, os furinhos que tem no solo, vai haver poucos. Então, vai evitar que passe água, passe ar pelos buraquinhos do solo. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês marquem aqui também, tá? Agora, pensa bem que importância o solo tem na sua vida? Vamos pensar, né? Bom, para mim, a importância que o solo tem na minha vida são os alimentos, né? Porque graças ao solo tem as plantações e o alimento pode chegar até a minha casa. A importância do solo também na minha vida é que eu posso construir, né, a minha casa. Eu posso também plantar, posso fazer uma hortinha no meu quintal, não é? Então, conversando também com o papai e a mamãe sobre a importância do solo em sua vida, ok? Agora, terceiro ano, vocês vão para a página 28 e vão ler, vão fazer os exercícios da página 29, 30 e 31, ok? Daqui a pouco a tia Fê tá voltando para a gente poder fazer a correção. Bom, as funções do solo representadas em um infográfico, tá? Eu estou na página 28. Infográfico é um recurso que emprega múltiplos modos de apresentação de uma informação. No infográfico, apresentam textos, ilustrações, mapas, fotografias, gráficos, tabelas, setas, números, entre outros. Essas diferentes representações se integram, então quer dizer, se ligam, né, para transmitir uma mensagem. Para fazer a leitura de um infográfico, é preciso seguir determinadas etapas. Aqui nós vamos marcar de infográfico até outros, ok? Então vamos lá. Número 1. Ler o título do infográfico é identificar o que o infográfico explica. Então, o que o infográfico está me explicando aqui? As funções do solo. E 2. O infográfico aqui, ó, identificar, ler e observar os componentes. No exemplo, nós temos textos, números e ilustrações se integram para transmitir as informações. Ok? Então, aqui nós temos as etapas do infográfico. Então, nós vamos seguir essas etapas
tá? Para podermos ver as funções do solo. E aqui vem, ó, os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Então, vamos começar. O solo, a etapa aqui, ó, herança cultural, produção de alimentos, fibras e combustíveis, sequestro de carbono, purificação da água, regulação do clima, ciclagem de nutrientes. Olha quantas coisas o solo faz, olha quantas funções. Habitat para os organismos, regulação de enchentes, fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, base de infraestrutura humana e fornecimento de materiais de construção. Olha quantas funções o solo tem. E o infográfico, ele me deu várias funções através de textos, através de gravuras, não foi? Né? As ilustrações, sim? Página 29. Agora é sua vez. Número 1. Vamos completar o quadro com as informações sobre o infográfico, lá da página 28. O título do infográfico é Funções do Solo. O assunto que é explicado lá no infográfico, as várias funções do solo. Que elementos o compõem? Né? O compõe o infográfico, não é o solo. Textos e ilustrações. A que público se destina, né, o infográfico? Aquele infográfico ele foi montado para que público? A população em geral. Em geral, crianças, adolescentes, adultos, idosos, tudo bem? Como os elementos estão apresentados? Eles estão apresentados em forma de círculo. Não é terceiro ano. O infográfico lá está em forma de círculo. Onde poderia ser encontrado? Onde poderia ser encontrado o infográfico? Em jornais, cartazes, internet e etc. Se você respondeu corretamente, você vai dar o certinho aí ao lado, tudo bem? 2. Com a ajuda do professor, faça uma lista das palavras do infográfico que você não conhece. Pesquise coletivamente o significado de cada uma delas. Bom, nós estamos em casa, né? E não estamos na aula presencial. Então, o que eu vou pedir a vocês? Vocês vão fazer o número 2 lá no caderno, ok? Vocês vão pesquisar palavras lá no infográfico que vocês desconhecem, que vocês não conhecem, vão no dicionário e vão pesquisar o significado dessas palavras que vocês não conhecem e vão anotar lá no caderno de ciências. Tudo bem? E tirem foto e mande para a tia Fê, tá? Para eu ver que vocês fizeram. Número 3. Escreva 2 exemplos de uso do solo pelos seres humanos que são mencionados no infográfico. Lá no infográfico, cita a produção de alimentos e combustíveis. Ok? Você conhece outros usos do solo? Se você conhece, você pode colocar aqui, ó, na terceira linha. Tudo bem? Na linha de baixo. Tá? E, com certeza, você acertou essa aqui também. 4. Que cuidados devem ser tomados a fazer usos desse solo? O solo ele deve ser usado com cuidado, com consciência, adequadamente. Por que esses cuidados são essenciais? Evita seu desgaste. Porque se o solo ficar desgastado, terceiro ano, nós seres humanos não vamos mais poder plantar, porque ele não vai ser mais fértil. Não vamos mais poder construir nossa casa, porque ele vai estar desgastado. Ok? Então, eu tenho certeza que você também acertou essa aí. Pode dar o certinho. Terceiro ano.
Vamos lá para a página 30. Observe as figuras a seguir, depois responda as questões. Na figura da direita, vê-se que o solo sofreu erosão após a retirada das plantas. De que maneira a vegetação protegia o solo, né? Essa questão é oral. Mas a vegetação, ela protegia o solo porque a vegetação, ela é uma barreira, né, contra a ação do vento e da chuva. Ok? B. O que poderia ser feito para recuperar essa área? Plantar novos vegetais. Não é, terceiro ano? Qual a importância da recuperação? Né? Quer dizer, o reflorestamento do solo previne o desgaste desse solo e também proporciona outros benefícios, tá bom? Para o solo. Número 2. As cenas abaixo mostram a existência de um componente do solo. Sim, a menina aqui, ó, ela tá com um vaso e um balde com água. Ela vai colocar esse vaso lá dentro do balde com água. Que componente é esse? É o ar. A gente descobre por causa das bolhas de ar. Tudo bem? Se você respondeu corretamente, pode dar o certinho. As minhocas permanecem em túneis que escavam no solo. Quando chove muito, elas sobem até a superfície. Por que você acha que isso acontece? Bom, o solo ele fica encharcado de água. Então, a minhoca, ela precisa subir até a superfície para ela poder respirar. Ok? Porque o solo fica tão encharcado que não tem os poros que entram o ar, ficam tampados com a água. Então, elas precisam subir para poder respirarem. Tá? Aí, a tia até botou aí, ó, o solo fica encharcado. Se você colocou só para as minhocas respirarem, não tem problema, tá certo. Só dá o certinho aí. Página 31. Eu tenho um experimento aí com gesso. Né? Colocou gesso em pó, o aluno colocou gesso em pó dentro de um copo plástico e misturou bem. Em seguida, ele colocou sementes de feijão no gesso, ainda mole. Ele retirou o copo quando o gesso endureceu. Ó. Dias depois, as sementes germinaram. O desenvolvimento das raízes das plantas provocou rachadura no gesso. O gesso aqui está representando o solo. E a raiz a semente começou a germinar, então criou raiz. A raiz criou aí a rachadura, provocou a rachadura no gesso. Letra A. No experimento, o que o gesso representa? A tia acabou de falar, né? O solo. As palavras abaixo, vocês vão usar para escrever uma frase que relacione o experimento à importância do solo para a vida. Então, eu tenho solo, desenvolvimento, planta, alimento, nutrientes, seres vivos. A tia Fê, a frase que eu montei, no caso eu montei até duas, porque uma é complemento da outra. Se você colocou parecido, tudo bem, está certo. Eu coloquei: o solo contém nutrientes importantes para o desenvolvimento da planta. Ela é o alimento de muitos seres vivos. Então, eu usei todas as palavras que o livro me deu, eu usei e montei a frase. Se você montou parecido ou igual, pode dar o certinho. E não esqueçam aqui da letra A também, que o gesso representa o solo aí no experimento.
Tchau, terceiro ano. Até a próxima aula. Um bom final de semana para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amo vocês.